Queridos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos na nossa última aula deste primeiro trimestre de 2022. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na Academia de Pregadores com as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical da lição dos adultos. Durante todo esse trimestre, nós fizemos um percurso, uma jornada, estudando sobre as Escrituras Sagradas, sobre a infalibilidade da Bíblia, a mensagem da Bíblia, a formação do cano. Foi, com toda certeza, um estudo importante e transformador para a nossa vida. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 13, a nossa última lição, que traz uma mensagem extremamente relevante sobre o ensino, a Bíblia e a pedagogia cristã. Pastor Douglas Gonçalves Douglas Batista. Douglas Gonçalves é o filho do pastor Josué Gonçalves e eu gosto muito do pastor Douglas Gonçalves, de um livro específico que ele escreveu, mas é pastor Douglas Batista, o nosso comentarista desse primeiro trimestre de 2022. Foi muito feliz nos seus comentários, nas suas argumentações e como eu falei nas aulas passadas, se você conseguir guardar esta síntese que ele fez, principalmente das últimas 4 ou 5 lições, você vai conseguir fazer uma leitura. Primeiro, fazer uma leitura da Bíblia com uma visão muito mais aberta, e, sobretudo, também ensinar a palavra de Deus de forma muito mais efetiva. A você que trilhou conosco esta jornada de 12 aulas até agora, hoje é a nossa última aula, que bom ter você aí, a sua audiência aqui conosco na Academia de Pregadores é um sinal de prestígio para nós e nós louvamos a Deus pela sua vida. Então vamos à nossa última aula do trimestre. Seja muito bem-vindo à nossa última aula deste primeiro trimestre de 2022, lição dos adultos. A lição de hoje é a lição de número 13, do dia 27 de março de 2022. Vamos estudar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. A leitura da Bíblia e a educação cristã. Nós sabemos que existem diversos métodos de leituras da Bíblia. Existem diversos planos anuais também de leitura da Bíblia. É importante lermos a Bíblia, é importante termos este contato diário, cotidiano com a palavra de Deus. É importante ler a Bíblia toda também. É claro que a gente não faz isso com uma ação religiosa, porque tem gente que faz isso de forma ritualística. Eu já li a Bíblia 300 vezes na minha vida, parecendo que é só um ritual. É claro que a palavra de Deus tem que ser vivida, praticada, e é importante, sim, ler a Bíblia toda. Infelizmente, há alguns anos atrás, saiu uma pesquisa. Infelizmente não é a pesquisa, infelizmente foi o resultado da pesquisa, que nós temos hoje teólogos que nunca leram a Bíblia toda uma vez. E é importante fazermos esta leitura. E é importante ler a Bíblia sempre, todos os dias, lendo, aprendendo. Mas eu já conheço esse texto. Lê de novo, repete outra vez, decore o texto, aprenda. Esta leitura continuada da Bíblia, continuada, constante, vai nos fazer aprender. E a leitura da Bíblia é muito importante para a educação cristã. Aqui na Academia de Pregadores nós temos um curso chamado 7 Leis do Ensino, que foi um curso que nós ministramos a partir do livro Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks, onde nós falamos sobre 7 leis muito importantes para o ensino, onde falamos sobre o ensino-aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, como aprendemos, falamos sobre as 4 fases do aprendizado. Se você não é matriculado na plataforma da Academia de Pregadores, você precisa se matricular e fazer este curso. É um curso muito importante, muito interessante e com toda certeza vai ser transformador para a sua vida. O livro Aprendendo para Ensinar, Ensinando para Transformar Vidas foi transformador na minha vida. No início do seminário, eu tive uma professora de educação cristã chamada Zuleia. A irmã Zuleia pediu para a gente fazer um trabalho a partir deste livro e que foi transformador para a minha vida. E então nós gravamos um curso aqui na Academia de Pregadores chamado 7 Leis do Ensino. Você não pode perder
este curso. Vamos aprender hoje sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto áureo desta lição está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 13, quando Paulo assevera com Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Tem pessoas, aliás, tem pessoas não, nós, a maioria de nós até hoje, os brasileiros, nós temos uma dificuldade muito grande para a leitura, porque nós não temos cultura de leitura. É algo que vem lá da nossa colonização, da nossa formação. Mas nós entendemos hoje e já alcançamos esta compreensão que precisamos ler. Ler é uma disciplina, gente. A gente tem que se esforçar para isso, se lançar à leitura. E eu sempre falo que a gente tem que começar a ler aquilo que a gente gosta. Ler coisas que são atrativas. Às vezes a gente quer começar a ler, mas quer começar a ler algo que um amigo lê, que o pastor lê, que o professor lê e ele te recomendou. E é claro que a gente recomenda leituras que são leituras que promovem crescimento, mas cada um tem que ler, começar a ler. Se você, escute bem isso, se você não tem hábito de leitura, comece a ler aquilo que você gosta. Um dia o irmão falou comigo assim: pastor, eu não gosto de ler não. Eu falei: então você não lê a Bíblia. Não, mas a Bíblia eu leio. Eu falei: não, quem não gosta de ler não lê a Bíblia também, como deveria. Então nós temos que começar a ler aquilo que atrai a nossa atenção, aquilo que nós gostamos. E então nós vamos praticar o hábito da leitura, a disciplina da leitura. Paulo está aconselhando Timóteo: persiste em ler, leia sempre, não pare de ler, não pare de exortar. Exortar é mostrar à pessoa o erro que ela cometeu, mostrar à pessoa a consequência deste erro, mas mostrar também o caminho para deixar este erro, para abandonar o erro, o caminho da restauração. E persiste em ensinar. Aquele que lê e aprende, ele tem condição de exortar e de ensinar. Quem não aprende, não pode ensinar. O Howard Hendricks, neste livro que eu citei agora há pouco, Ensinando para Transformar Vidas, ele fala que quem para de aprender perde a autoridade para ensinar. Nós que estamos voltados para a área do ensino, da educação cristã, da pedagogia cristã, precisamos estar sempre crescendo. E outra coisa, gente, a nossa vida é um processo contínuo de crescimento. Ninguém sabe tudo que não tenha nada a aprender. Ninguém sabe tudo de forma que não tenha nada a aprender. E ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Nós estamos num contínuo processo de crescimento, num contínuo processo de aprendizado. Então precisamos continuar crescendo, precisamos continuar aprendendo, e ler nos promove o aprendizado. Verdade prática: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A gente vai perceber, eu já disse aqui, que ler é uma disciplina. E ler a Bíblia, estudar a Bíblia é uma disciplina. Assim como o jejum e a oração são também disciplinas espirituais. Tem um livro do Don Richardson chamado Celebração da Disciplina, que vale a pena você adquirir também. Celebração da Disciplina, de Don Richardson. Ele fala sobre as disciplinas espirituais. E quando nós tratamos sobre essa questão de disciplinas aqui, não é só disciplina corretiva. A gente sempre pensa em disciplina como disciplina corretiva. Eu falo de disciplina educativa, aquilo que nos disciplina, aquilo que nos ensina, aquilo que promove coisas na nossa vida. Então, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A palavra-chave da lição de hoje é estudo. Estudo, estudar, ler, persistir em estudar. Os objetivos da nossa lição. Primeiro, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. A Bíblia promove crescimento em nós. Então, até a volta de Jesus. Enquanto estivermos aqui, nós temos que estudar. Não só a Bíblia, estudar tudo. Quando nós estudamos, a nossa mente fica ativa. E manter a mente ativa é um antídoto
contra o envelhecimento. Não quer dizer que a gente não vai envelhecer, mas quer dizer que a gente vai envelhecer com saúde, envelhecer saudável. Então, estudar mantém a mente ativa, além de, no caso de estudar a Bíblia, nos tornar cada vez mais melhores servos de Deus. Segundo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Nós falamos aqui numa aula passada, lá na terceira ou quarta aula, se não me falha a memória, nós falamos que a Bíblia é o único livro que a gente sempre tem oportunidade de ler na presença do autor. Sempre. Sempre que você ler a Bíblia, e o autor da Bíblia, tratamos isso durante esse trimestre, é Deus, você está sempre lendo na presença do autor. O Espírito Santo traz também, nós falamos isso aqui lá no início, traz iluminação à nossa mente. O mesmo Espírito que inspirou os escritores traz iluminação à nossa mente. Então, é importante lermos buscando o Espírito Santo, aprendendo, sendo orientados pelo Espírito Santo. Terceiro objetivo, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura da Bíblia deve ser uma disciplina diária na vida do crente. A escola bíblica dominical não pode ser o culto menos frequentado da igreja. A escola bíblica dominical, como culto de ensino da igreja, como ferramenta de ensino da igreja, deve, através do marketing, do seu marketing da escola dominical, deve atingir os não crentes. Eu sei que isso acontece em alguns lugares, mas o meu sonho é que, de modo geral, a escola dominical tenha alunos não crentes matriculados. Talvez a pessoa não venha para um culto à noite, mas ela vai para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. Eu falei isso durante todo esse trimestre e algumas vezes, e vou repetir nessa última aula. A Bíblia não é coisa de crente, a Bíblia é coisa de gente. A Bíblia disciplina a nossa vida, nos dá orientações para a vida cotidiana, além de promover a salvação na nossa vida. Então, nós realmente precisamos ensinar as pessoas a estar na escola dominical, a buscar a escola dominical para aprender a se tornarem pessoas melhores. Então, a escola dominical, para todo crente, ela é importante e a leitura da Bíblia deve ser uma disciplina diária na vida de todo crente. Leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 16. O texto nos diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, nesse aspecto espiritual, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo está dizendo, você não precisa falar que você sabe.
O teu aproveitamento ao aprender vai ser manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, mas também da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está recomendando Timóteo a ter uma vida de excelência, de forma que seja salvo, tanto ele. Paulo está dizendo então que nós corremos o risco de salvar os que nos ouvem e não nos salvar. E Paulo está nos ensinando também que nós corremos o risco de nos salvar, mas não salvar os que nos ouvem. Então, Paulo está ensinando a Timóteo o seguinte: fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É isso que Deus quer para a nossa vida. Nos usar como ferramenta de salvação, mas, em primeiro lugar, promover a salvação da nossa própria vida. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, o comentarista vai falar sobre a Bíblia é o livro da escola dominical. Primeiro parágrafo, o currículo adotado. No currículo da escola dominical da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Bíblia é o livro principal. É claro que a gente cita outros livros, tem revistas, a gente tem livros de comentários, né? A própria CPAD lança, além da lição, um livro de autoria do próprio comentarista da lição, onde ele tem um ambiente mais amplo para fazer
comentários subjacentes aos comentários que estão na revista de escola dominical, mas a Bíblia é o livro adotado. A Bíblia é o livro principal. Por quê? Porque na Bíblia nós temos os princípios rudimentares da fé cristã, os princípios fundamentais da fé cristã. Eles estão na Bíblia. Eu me lembro que quando fiz pós-graduação, eu fiz pós em teologia sistemática, nós tivemos alguns colegas de turma e eles diziam que para estudar teologia a gente não precisa de Bíblia, a gente só precisa de ler teólogos. E eu discordei disso, porque a Bíblia é a revelação escrita de Deus, ou a revelação de Deus escrita. Como vamos estudar teologia se não estudarmos a Bíblia? Como teremos diversos outros livros de pressupostos teóricos, mas a Bíblia não será o nosso principal pressuposto teórico? Então, estudar teologia e escola dominical não se pode fazer sem a Bíblia. Segundo parágrafo do primeiro ponto, ao tratarmos sobre a Bíblia como livro da escola dominical, o nosso comentarista vai falar sobre a prática pedagógica. A prática pedagógica. E ele deixa claro para a gente que o ensino não pode ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, ao estudo das verdades reveladas, que deve instruir, expor e corrigir. O Howard Hendricks, no livro Ensinando para Transformar Vidas, fala que o ensino verdadeiro não é aquele que passa de uma mente para outra, mas de um coração para o outro, que gera resultados, que gera correção, que gera transformação. Então, o ensino, a metodologia que nós utilizamos na Escola Bíblica Dominical não é uma metodologia engessada, é uma metodologia que promove a prática. Nós citamos aqui na penúltima lição, a Epístola de Tiago, nós falamos, ou na penúltima lição, não é? Quando tratamos sobre na aula passada, quando tratamos sobre a Epístola de Tiago, falamos sobre quando Tiago assevera que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. A escola dominical, ela tem a intenção, o objetivo de consolidar na prática cotidiana de cada pessoa os princípios da palavra de Deus, de forma que a pessoa passe por transformações e pelas mudanças necessárias ao seu crescimento. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, padrão ético e moral. A Bíblia tem, e eu vou citar mais uma vez, a Bíblia não é coisa de crente, a Bíblia é coisa de gente. A Bíblia tem padrões éticos e morais que, no propósito de cumprir o seu papel como instituição de ensino, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A Bíblia tem princípios éticos, valores morais para a nossa vida e para a sociedade. Aliás, nos dias em que vivemos, muitos preceitos legais de qualquer nação estão alicerçados na Bíblia. Muitos padrões éticos de qualquer nação estão alicerçados nos valores da Bíblia. A Bíblia precisa realmente apresentar-nos esses valores que nos ajudam a ser pessoas melhores. Eu falo que nós estamos muitas vezes preocupados em formar cidadãos para os céus, mas nós precisamos nos preocupar em formar cidadãos para a terra, até porque o reino de Deus já está entre nós, o reino de Deus já começou, o reino de Deus está vivo entre nós e nós somos a agência do reino de Deus. Segundo ponto dessa nossa última lição, deixa eu passar a página. Ok, que às vezes fica meio embaçado o texto, quando passa a página e volta, limpa o texto aqui. Segundo ponto, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Primeiro parágrafo é o conceito de educação. A palavra vem do latim e significa, literalmente, guiar.
instruir, conduzir. Então, o conceito de educação não significa apontar o caminho. O conceito de educação é pegar pela mão e conduzir. Lá em Provérbios capítulo 6, Salomão escreveu assim: instrui a criança no caminho que deve andar. Ou seja, não é instruir o caminho, é instruir no caminho. Quando nós pensamos nisto, Salomão está falando justamente de ensinar, educarei, que é pegar pela mão e conduzir a pessoa. Ou seja, para eu ensinar, eu preciso já ter trilhado o caminho. É por isso que o Howard Hendricks fala que ninguém pode ensinar se não aprender primeiro. Ninguém pode ensinar enquanto não estiver preparado para o ensino. E aqui cabe um comentário. O maior problema que nós temos na escola dominical hoje são professores despreparados. Se os professores são o maior problema, eles são também a maior solução. Porque realmente é ruim você sair de casa no domingo pela manhã, ir para a escola dominical, para chegar lá e ver um professor lendo a lição, sem explanar, sem explicar a lição, sem deixar claro qual o objetivo da lição, sem fazer com que a gente compreenda qual é a proposta daquela lição para a nossa prática de vida. É horrível isso. Então, como professor de escola dominical, precisamos estar prontos, preparados e, sobretudo, clamar ao Espírito Santo que encha a nossa vida e que faça de nós instrumentos do Senhor para transformar a vida das pessoas. Então, o conceito de educação cristã é isso, é guiar, instruir e é conduzir. E o nosso comentarista ainda deixa claro para nós que a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então, a educação cristã está fundamentada. Qual é o fundamento da educação cristã? A revelação divina. E a revelação divina está na Bíblia. Toda revelação divina precisa passar pelo crivo da Bíblia. Então, veja só, nós estamos tratando da educação cristã. E educação cristã, aqui está o fundamento da educação cristã, que é a revelação divina. E a Bíblia é a revelação escrita de Deus, a revelação de Deus escrita a todos os seres humanos. Segundo parágrafo desse segundo ponto, objetivos da escola dominical. A escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas Jesus disse também que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Então, na escola dominical, nós conseguimos cumprir a ordem de Jesus. Cumprir a ordem de Jesus. O nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, que saudade, partiu para o Senhor, está bem, está com o Senhor. Ele falava que a escola dominical ela tem 3 principais objetivos: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão e treinar o cristão para o serviço do mestre. São esses 3 objetivos, os objetivos da escola bíblica dominical, e elas atendem à necessidade, eles atendem à necessidade do reino de Deus. Terceiro, parágrafo desse segundo ponto, a capacitação de alunos. Capacitar significa tornar capaz de preparar e qualificar. Eu louvo a Deus e faço questão sempre de citar, nesse aspecto, o pastor Heber Gonçalves, lá de Governador Valadares, a minha terra natal, leste de Minas. Ele não era pastor, era um auxiliar como professor de escola dominical. E ele viu em mim uma capacidade que eu não enxergava para a pedagogia cristã, para a docência cristã. Foi ele que me obrigou a lecionar um ponto da lição uma vez.
quando eu tinha 16 anos de idade. Não faz muito tempo isso. Não faz muito tempo, é claro que faz. Há quase 30 anos atrás. Esse ano faz 30 anos. Ele me obrigou a lecionar um ponto da lição. Depois me obrigou a lecionar uma lição inteira. E ele foi quem me colocou, quem me treinou, quem me capacitou para a docência cristã. Eu louvo a Deus por estar aqui hoje na Academia de Pregadores. Eu tenho uma alegria, uma gratidão a Deus muito grande por isso, mas tudo começou na nossa congregação há quase 30 anos atrás, com um professor de escola dominical que entendeu isso aqui, ó, a capacitação de alunos. Então eu quero mais uma vez repetir e honrar o pastor Heber aqui, pastor Heber Gonçalves. Ele foi quem viu em mim a capacidade que eu não via, o dom que eu não enxergava. Ele que teve essa visão de Deus. Foi ele quem me treinou, quem me capacitou, quem me qualificou. É claro que eu, entendendo depois que Deus tinha me chamado para o ensino e pregação da palavra de Deus, porque foi lá aos 16 anos quando eu comecei a pregar também, e para a glória de Deus, Deus tem nos usado na área da pregação da palavra. É claro que quando eu descobri isso, eu também me preparei, corri atrás, estudei, fiz seminário, e estou ainda num processo de preparação. Mas o pastor Heber viu em mim esta capacidade. Glórias a Jesus pela vida de professores como Heber, que carinhosamente a gente chama de Beguim, é meu amigo particular. Terceiro e último ponto da nossa lição, é preciso ler a Bíblia diariamente. Primeiro parágrafo, a leitura e a disciplina cristã. Já falamos sobre isso aqui, sobre essa disciplina, que não é a disciplina corretiva, mas é a disciplina instrutiva. Citamos aqui o Don Richardson no livro Celebração da Disciplina, e nós sabemos que a leitura da Bíblia tem que ser uma disciplina cristã. A leitura e o aprendizado. E quando a gente começa a disciplinar a nossa mente para a leitura, às vezes a gente lê e não consegue absorver. Às vezes pessoas me perguntam, professor, eu leio, não absorvo nada, não consigo guardar. É porque você está treinando a sua mente para isso. O que a gente tem que fazer? Tem que ler. É claro que nós precisamos também, a psicopedagogia, né, pedagogicamente falando, a psicopedagogia vai nos ensinar como cada um aprende. Eu preciso descobrir como eu aprendo, como a minha mente aprende e investir nisso. Mas o segredo é ler. Ler de novo, volta a ler, lê outra vez. Paulo disse a Timóteo, nós lemos o texto, que persiste em ler. Você não pode desistir, porque a sua mente vai aprender. E terceiro e último ponto da nossa lição, a leitura devocional. Aqui eu sempre digo que a Bíblia não pode ser tão somente a nossa ferramenta de trabalho. Nós devemos fazer uma leitura devocional da Bíblia. A leitura devocional não é leitura no culto público, não é leitura de púlpito, não é leitura do culto familiar, culto doméstico, é a leitura pessoal, onde nós lemos a Bíblia de forma devocional. E nessa leitura devocional, nós temos a oportunidade de fazer também um estudo sistemático e indutivo das Escrituras. Nós precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia, encher a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Ler e ler novamente. Se você já leu a Bíblia toda uma vez, lê de novo. Se já leu 300 vezes a Bíblia toda, leia 301. Aprenda a ler a Bíblia e, com certeza, a sua mente, o seu intelecto será dominado pelas Escrituras Sagradas e a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Queridos, que alegria chegar ao final de mais um trimestre. Que alegria ter a sua presença aqui conosco. Você aí do outro lado é a razão de nós estarmos aqui. A Academia de Pregadores existe por sua causa. Deus abençoe a sua vida. Divulgue a Academia de Pregadores, se inscreva na Academia de Pregadores. As nossas aulas de escola dominical são gratuitas, é um presente da Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores investe nisso, tem um custo para isso, mas isso é algo que Deus colocou no nosso coração. Então, que você possa divulgar a Academia de Pregadores, divulgar o nosso trabalho e estar enganjado conosco neste propósito de produzir conhecimento, produzir
uma mentalidade transformada pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Semana que vem iniciamos um novo trimestre e temos certeza que a bênção de Deus continuará sobre a nossa vida. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, que será a primeira aula do segundo trimestre de 2022. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.